Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os números racionais, porém agora falando de um tópico que é aquele terceiro tópico que eu coloquei na última aula, que são os números decimais. Vamos relembrar. Nós falamos primeiramente sobre frações dos números racionais. Falamos sobre frações próprias, que é onde o numerador é menor que o denominador, das frações impróprias, que é onde o numerador é maior que o denominador, e dos números mistos, que é quando eu tinha uma fração imprópria e transformava parte dele para números inteiros e parte ficava na sua forma fracionária, certo? Então a gente vai falar sobre números decimais, certo? E foi o que eu coloquei aqui para vocês. Frações próprias ou impróprias e os números mistos. Vamos pensar então o que a gente vai falar hoje sobre números decimais. Os números decimais são os números que têm vírgula. Então, quando você vai ver uma promoção, tal produto está saindo por 10 parcelas, 10 vezes de R$ 9,99. 10 parcelas de R$ 9,99 daria um total de R$ 99,90. Perceba então que a parcela está sendo o número decimal e o total, que seria R$ 99,90, também é o quê? Um número decimal. Júlio, mas será que eu consigo escrever esse número decimal na forma de fração? Seja ela própria ou imprópria? Vamos tentar? Vamos escrever 9,99. Se eu quero escrever 9,99, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar assim, ó, 9, presta atenção, eu quero o quê? Eu quero que fique, a vírgula fique aqui, então eu tenho que andar duas casas. Se eu tenho que andar duas casas, eu vou colocar 1 com a quantidade de casas que eu quero andar, ou seja, 2 zero. Então se eu dividir 999 por 100, eu vou ter os meus 9,99. Júlio, isso aí é o quê? Fração própria ou fração imprópria? Vamos pensar. E aí nós vamos aproveitar os nossos recursos tecnológicos que nós temos e vamos ligar. 999 dividido por 100, ou melhor dizendo, vamos observar o numerador e o denominador. Lembrar que o numerador é aquilo que fica em cima e o denominador é aquele cara que fica embaixo na divisão. Lembrar que essa divisão também pode ser chamada de razão. Razão é a divisão de um número pelo outro, tá? Então, 999 dividido por 100, o numerador, ele é maior ou menor? Se ele for menor, ele é própria. Se o numerador for maior, ela é imprópria. Aqui a gente vê que o numerador, ele está o quê? Ele é maior que o denominador. Então, isso aqui é uma fração imprópria, ok? E essa fração imprópria, o que eu posso fazer com ela? Transformá-la em número misto. Então, observe que se eu quiser pegar essa fração 999 dividido por 100, eu posso transformar em número misto. Júlio, como é que eu faço isso? Lembra comigo, eu preciso ver quantas vezes o 100 cabe dentro do 999. Quantas vezes o denominador cabe no numerador. Vou pensar, 100 vezes 1 é 100, 100 vezes 2 é 200, vezes 3, 300, vezes 4, 400, vezes 5, 500. Espera aí que eu vou pegar minha mão emprestada. Vezes 6, 600, vezes 7, 700, vezes 8, 800, vezes 9, 900, vezes 10, 1000. Então, vezes 10 não pode, que passou dos 999. Então, cabe 9 vezes. Vou colocar aqui, ó. Vamos colocar de outra cor, para ficar bem diferente a gente entender. Então, é 9 inteiros, certo? Muito bom. Então, eu gastei 9 vezes 100, eu gastei 900 dos 999 que eu tinha. Se eu tinha 999 e eu gastei 900, quanto que me restou? 999 menos 900, me restou 99. E esse 99 ele tem que continuar na fração. O que eu cheguei? No número misto. Parte inteira, que é o 9 inteiros. E aqui eu cheguei numa fração própria. Agora virou uma fração própria. O numerador ele está menor que o denominador. Tudo bem? Então vamos continuar o nosso conteúdo aqui. Lembrar da nossa divisão de números racionais, que eles são divididos em 4 principais partes. Nós já falamos sobre as frações próprias e as impróprias. Nós já falamos sobre os números mistos e hoje a gente vai especificar nos números decimais. E eu coloquei números decimais de escrita finita. Significa que eles têm fim. Finita é isso, tem fim. Ele é limitado. É 1,254274. Morreu. 1,254274. Ele não pode
ser ilimitado, ele não pode ser infinito, certo? Então vamos lá. Aqui eu coloquei alguns exemplos que a gente vê no nosso cotidiano. Ó, os números decimais de escrita finita, eles são inteiros expressos por vírgula e que possuem casas decimais. Então observa que, vou usar o marca-texto aqui para mostrar para vocês. Quando eu vou lá no açougue, comprei uma carne, deu R$20,50. Esse R$20,50 que eu vou pagar lá no açougue é um número decimal de escrita finita, porque ele tem fim, acaba na segunda casa, após a vírgula. Primeira casa o 5, segunda casa o 0. Quando eu viro para minha esposa e pergunto assim, amor, quanto que você tem de altura? E ela me responde, amor, eu tenho 1,65 metros de altura. Tem mais um exemplo de um número aqui, decimal de escrita finita. 2 casas decimais também, certo? Fui na roça do meu avô, e lá na roça do meu avô, sabe o que tinha, gente? Um balde gigante para ele colocar leite. E esse balde, eu perguntei ao meu avô, ele me disse o seguinte, Júlio, ele cabe 12,4 litros. É um número decimal de escrita finita, com uma casa após a vírgula. Então, 12,4 litros é a capacidade desse balde. Mais um exemplo do que eu uso para representar os números decimais de escrita finita. Por fim, fui comprar um pacote de arroz ou um pacote de feijão e eu achei um pacote de arroz com 2,5 kg ou 2,5 kg. Vou aproveitar e fazer um adendo aqui. A unidade de peso é a grama. O K significa princípio multiplicador. Então quer dizer que é 1000. Então quer dizer que 2,5 kg quer dizer que é vezes 1000 a grama. Então quer dizer que é 2,5 vezes 1000, 2.500 gramas, certo? Mas esse pacote de arroz, eu descobri que ele tem 2,5 kg, voltando para a nossa aula de números racionais. Então é mais um exemplo que você vai ter aí de aplicação no seu dia a dia desses números chamados números decimais, certo? Pessoal, então nós vamos utilizar esses números com vírgula a todo instante. Se você, por exemplo, vai comprar um cabo para fazer instalação elétrica da sua casa, você fala assim, ó, eu quero um cabo de 7,5 metros. 7,5 metros, você usa uma vírgula. Então é um exemplo de um número decimal. Ou, se você vai utilizar... Deixa eu voltar aqui para minha caneta. Se você vai comprar uma garrafa de suco para o seu filho levar para a escola. Esses dias eu estava comprando um suco para o meu menino levar para a escola e eu vi lá que ela continha 300 ml de suco. 300 ml quer dizer que é 300 mililitros. 300 mililitros significa 0,3 litros. Então a gente vê tantos exemplos, tantas situações, tantos momentos que a gente vai entender, aprender e utilizar esses números que são os números decimais. Lembrar que todo número decimal que eu colocar aqui, ele veio de um número que é uma fração. Ele advém da fração. Por exemplo, 1,65 significa que eu peguei o 165 e dividi por 100. A fração 165 centésimo, ou 165 sobre 100, então representa para mim esse 1,65. O 2,5 eu posso representar por 25 sobre 10. O 20,50 eu posso representar ele por 205. Vamos fazer aqui, 200. Tem ele por várias formas de representar, mas eu posso representar ele por 205 sobre 10. Tá? O 12,4 também consigo representar por 124 sobre 10. O 2,5 eu já coloquei? Não, coloquei não. Eu posso representar por 200. Vamos por 25, né? 25 sobre 10. Então eu tenho todos esses números que estão na forma decimal aqui. Eu vou conseguir representá-lo na forma de fração também. Certo? E aqui eu coloquei para vocês como é que a gente lê. Então uma casa decimal vira 1 décimo. 0,1, 1 décimo. 0,4, então tem o 4 aqui, então é 4 décimos. 0,01, quer dizer que é 1, 2 casas, passa do décimo para o centésimo, é a centésima parte. Então ficou 1 centésimo. 0,35, quer dizer que é 35 centésimo, 2 casas, centésimo.
0,125. Então quer dizer que é 125 o quê? Milésimos. São 3 casas, décimo uma casa, centésimo 2 casas, milésimo 3 casas aqui. 1 inteiro, vírgula 50. Quer dizer que é 1 inteiro e 50 o quê? Centésimo. 2 casas, centésimo aqui. 2,1 quer dizer que é 2 inteiros e 1 décimo. 4,8 quer dizer que é 4 inteiro e 8 décimos aí. É apenas a forma que a gente vai ler esses números para que vocês, muitas das vezes que as pessoas conversarem, falarem, tentarem explicar para vocês, vocês consigam compreender. Uma casa é décimo, 2 casas é centésimo, 3 casas é milésimo, ok? E aí eu tenho que, como é que eu represento uma fração em sua forma decimal? Basta você fazer divisão. Então, por exemplo, 3 quartos, basta eu fazer 3 dividido por 4. Quando eu faço 3 dividido por 4, eu tenho que aumentar um zero e colocar o 0, aqui. E aí eu fiquei aqui com 30 dividido por 4. Então, 7, porque 7 vezes 4 deu 28. Coloquei 30 menos 28, deu 0,2. Acrescento um 0. 20 por 4 deu 5. Coloquei o 5 aqui. 5 vezes 4, 20. Zerou. Então, o 3 quartos, a fração, para me representar a sua forma decimal, é 0,75. Tudo bem? Pessoal, aqui nós temos a representação na nossa reta numérica. Então, eu quero representar o número 1,376. Percebo que a minha reta é infinita para a esquerda e infinita para a direita. Então, o número 1,376, ele tem que estar entre o número inteiro 1 e o número inteiro 2, certo? Vou dar um zoom aqui agora, apareceu, ó. Ó, viu a mágica? Então, eu dei um zoom. Então, está aqui entre o 1 de novo e o 2. 1,376 tem que estar entre 1,3 e 1,4. Vou dar mais um zoom, ó. Mais um zoom. Agora eu estou entre 1,30 aqui e 1,40, que eu acabei de mostrar para vocês. O 1,376 tem que estar entre 1,37 e 1,38. Mais um zoom para finalizar. E a gente então fica aqui 1,376. Eu acho ele exatamente onde ele deve estar, que é entre 1,37 e 1,38. Ok? Então, se eu for representar na minha reta numérica, muitas das vezes eu tenho que aproximar dando zoom. Então, na reta numérica, ele ficaria mais ou menos nessa posição. Certo? Vamos fazer alguns exercícios para a gente tentar entender isso melhor? Qual das seguintes retas numéricas mostra o ponto 3,7? Então, vamos olhar. 3 está aqui. Parece que está dividido em 10 partes iguais. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, todos estão divididos em 10 partes iguais. Então, aqui está o 3,1, aqui está o 3,2, o 3,3, o 3,4, o 3,5, o 3,6, o 3,7. Ok, parece que esse aqui está certo. Vamos olhar os outros. 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Está errado. Não é 3,7. 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7. Aqui está o 3,8. Também está errado. Por fim, eu tenho 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. Então, também está errado. A nossa resposta correta seria letra A, de amor aí. Certo? Vamos a mais uma para a gente encerrar? Use algarismos para escrever os números decimais. 34 inteiros, então vamos lá. 34 inteiros, inteiros é antes da vírgula, né? Então eu coloquei aqui, ó, 34 inteiros, vírgula. E 7 centésimos. É 7 décimos? Não, centésimo quer dizer que tem que ter duas casas, décimo e centésimo. Então, 34 inteiros, 7 centésimos. É isso aqui. 0, 7, duas casas, porque é centésimo. Vamos pro próximo. 89 centésimos. Não falou nada de inteiro, então vai ter que começar com 0 aqui, né? 89 centésimo quer dizer que é 0,89. 22 inteiros, antes da vírgula, se é inteiro antes da vírgula, então 22,4 décimo, vírgula 4. Décimo é só uma casa depois da vírgula. 10 inteiros e 5 décimos. 10 inteiro, vírgula, 5 décimo. 10,5. Por fim, o 6 inteiro é apenas o número 6. Tudo bem? Então, observa que o centésimo, duas casas, centésimo, duas casas, décimo, uma casa, décima casa. Aqui não coloquei nada de décimo, de centésimo, milésimo. Não coloquei nenhum lado aqui. Transforme as frações em números decimais. Significa que você tem que dividir o 10 por 4, o 25 por 2. Vou fazer aqui bem breve
Então, 10 dividido por 4, quando você resolver essa divisão, tem que dar o quê? 2,5. 2 inteiros e meio, certo? Porque se eu pegar 2,5 e multiplicar por 4, vai dar 10. 25 dividido por 2, o que eu tenho? 12 inteiros e meio. Quer dizer que se eu pegar 12,5 e multiplicar pelo denominador, que é 2, 12,5 vezes 2, vai me totalizar em 25. Então, as frações 10 quartos e 25 sobre 2 equivalem a 12 sobre meio. Pessoal, então essa foi a nossa aula. Eu queria agradecer a participação de vocês. Grande abraço e até a próxima.